Então, sabe o que aconteceu ou não? O quê? Quando ele saiu do jogo, ele fez pra torcida assim, fiz 2. Só isso? Ele pediu pro Hulk, ó, pode falar que eu fiz 2. Pois pode falar. Só tinha a torcida do Cruzeiro no Clássico, mas aí o jogo teve muita interferência a partir da expulsão do Gabriel, né? Eu fico pensando aqui, o Lianco pisou no braço. Então. Do jogador. Isso aí pra gente falar, né? Do Dudu. É só a minha visão. Nós temos um gênio do futebol aqui, o Zinho, tetracampeão do mundo. Jogador de futebol tem uma visão periférica tão desenvolvida, eles enxergam tão bem dentro de campo, que eu não acredito que o jogador faça esse tipo de lance sem querer. Eu não acredito. Sei. Para mim, nesse tipo de lance, não tem sem querer. Já vamos não ver tem o sem lance. querer quando arma o cotovelo aqui, né? Quando armou, quando pisa. Quando abriu a asa aqui, o cara não tem sem querer. E outra, quando pisa no lugar, foi sem querer que eu piso. Não tem coisa que não tem sem querer. Então a gente tem muita coisa para falar e falar da desorganização do time do Santos, né? O time do Santos é uma desorganização em campo. Tem o Leonardo Gaciba daqui a pouco conosco, tá, Pascoal? Pra gente discutir esse lance, claro, a expulsão, mas também esse lance do pisão do Lianco em cima do Dudu. Tudo bem, Zinho? Boa noite. A gente já vai ver os melhores momentos do jogo também, mas não antes, hein? Dá boa noite pra você. Tudo bem, né, Zinho? Tudo ótimo, Bruno. Prazer estar contigo novamente. Acho que é o nosso primeiro, né? SC do ano aí. O ano começou hoje pra mim, viu, Zinho? O ano começou hoje. Porque é o primeiro programa que eu faço com você, com o Pascoal e com a Mari Pereira. Você é um abençoado, você é lindo. Mari, um beijão pra você também. E o artista, né, eu aturo ele todo dia, né? Então, hoje é mais um dia que é um prazer, é uma honra, porque eu aprendo sempre com o Pascoalzinho. Apesar que ele discorda de mim toda hora. Olha, hoje foi um domingo da gente querer ver 3 estrelas. Hulk, Neymar e Gabigol. Eu só vi uma, o Hulk. É verdade, hein? É verdade. É um bom assunto mesmo. Vamos lá, Zinho, ver os melhores momentos e aí a gente já vai comentando sobre esse jogo, não é? Eu só espero que a Mariana Spinelli não tenha ouvido, né? Dessa história de eu falar que é o primeiro programa do ano que eu faço. Não, ela não tá nem... Né? Ela tá comemorando. É verdade. Ela tá nesse momento acompanhando isso aí, Zinho, que você falava, a vitória do Atlético por 2-0. Mas a gente tá vendo que antes mesmo da expulsão, os primeiros lances são do Galo, Zinho. Sim, mas assim, eu acho que um jogo bem equilibrado. É um início bom do Galo, sim. O time é muito bom também do Atlético Mineiro. Tem jogadores que fazem a diferença, mesmo com algumas ausências. Teve uma dobra pelo lado esquerdo ali, né? O Arana jogando ali, né? Pelo lado esquerdo, né? Com uma liberdade maior, vamos dizer assim. Mas Pascoal matou, né? A expulsão foi mais ou menos aos 30 minutos, né? Aí com uma a menos, sem a estrela, o Gabigol, que a expectativa era alta, né? A gente olhar o Hulk de um lado, o Gabigol do outro. A gente vê o lance aí, vamos discutir, é claro, né? Vai ter nossa parte de falar da arbitragem também. Mas aí uma posse de bola total do Atlético, né? Que já tem um time que trabalha muito bem a bola. Tem jogadores com essa qualidade técnica. E aí com uma a mais, e é um time que já tem uma estrutura, né? Mesmo com o Cuca voltando a ser treinador, mas já tem um DNA, já tem um estilo de jogo, com uma a mais aproveitou bem isso. Teve um momento no jogo que eu achei até o Atlético administrando a vantagem, né? Tocando, trabalhando, calor, início de temporada, jogadores não estão 100% fisicamente, mas é um Cruzeiro que me chama a atenção assim, teve a expulsão, perfeito, isso acontece, infelizmente acontece no futebol, cartão aqui, cartão ali, mas é um Cruzeiro que ainda está longe de ser um Cruzeiro organizado também, ajustado. Ainda não vê. Você vê o Matheus Pereira, que foi o grande jogador da temporada passada, tendo uma divisão na arquibancada, alguns vaiando e outros aplaudindo. Aí depois a maioria cantou e falou o nome dele, mas eu senti uma cobrança nele. Essa coisa fica, não fica, não sei se de repente a entrevista dele chateou um pouco os torcedores do Cruzeiro, mas é ainda um Cruzeiro que não me dá uma segurança de falar, esse time já está com uma estrutura, ganhou alguns jogos, né, de equipes com limitações técnicas, hoje era um grande teste, como foi contra o Atlético que perdeu, como foi contra o América Mineiro que empatou no final.
Então é um Cruzeiro que está abaixo, mesmo já tendo conquistado a sua classificação para as fases decisivas do Mineiro. Mas aí também tem aquela coisa, não é, Mari, Pascoal? Era uma vitória hoje do Cruzeiro, Mineirão, torcida única. Praticamente, não sei, não que já eliminasse, mas deixaria o Atlético em uma situação muito complicada na competição. E a vitória agora faz com que o Galo possa até terminar essa primeira fase com a melhor campanha, a vitória do Atlético. Então o Cruzeiro praticamente deixa de eliminar um rival já, ou o grande rival na disputa pelo título. Tem esse peso ainda. Exatamente, tinha alguns cenários ali, né? Para o Cruzeiro diante da sua torcida, enfim, um clássico que infelizmente foi marcado novamente por confusão, conflito das torcidas fora de campo, e aí torcida única do Cruzeiro. Tinha alguns cenários de fato ali, tinha o Léo Jardim acompanhando a partida da arquibancada para poder assumir a invencibilidade ainda com o Wesley Carvalho à beira do campo, né? O interino que estava fazendo essa transição com o novo treinador. Tinha uma partida que no início de muita movimentação do Dudu, o Dudu chamou muita responsabilidade, saiu aplaudido inclusive, num jogo que o Matheus Pereira, mais uma vez, não conseguiu ali o protagonismo que ele teve na temporada passada. Então o Cruzeiro tinha alguns cenários ali para complicar a vida do Atlético, para mostrar serviço para o novo treinador, para apresentar melhores condições de entrosamento dos seus jogadores, mas ele não conseguiu isso. Ele evidenciou ainda um mau momento do Cássio, né, que não foi bem no primeiro gol, já não tinha ido bem no primeiro lance. No lance ali da expulsão, No lance da expulsão, que tem o cruzamento pelo lado direito do ataque do Cruzeiro, ele não vai bem para cortar o lance, e aí acabou que o Atlético consegue o 2-0, consegue com o Hulk fazendo do Cruzeiro o seu maior alvo, porque ele inicia a partida ali empatado com o Fluminense na quantidade de gols, ele consegue agora ampliar o número de gols contra o Cruzeiro e com uma vida muito mais tranquila no Campeonato Mineiro, que começou pro Atlético muito complicado, porque, né, temporada, fazendo pré-temporada fora também, enfim. Um jogo bem nervoso, vilão do Cruzeiro. Foi lá da Flórida, mas depois se encaminhou com a expulsão do Gabriel. A gente já vai lá pro Mineirão, porque o pessoal do Cruzeiro tá reclamando lá da arbitragem, Pascoal, mas antes disso, o jogo ele começou assim, bem violento, né? Esse tipo de jogo é assim mesmo, né? Às vezes tenta a imposição pela força, né? E às vezes você intimida o adversário pela força. Mas eu acho que os gols sempre têm nomes, né? O gol tem sempre nome. O primeiro gol foi falha do Cássio. Foi? Claro que foi. Não há discussão a respeito disso. O Hulk bateu de direita, que não é a boa. Meio mascado, a bola né? não veio forte, ela quica no gramado antes de chegar. E o Cássio demorou muito para cair. Tem nome. O segundo foi o Fabrício Bruno. Estava jogando de centroavante, tomou a bola nas costas e vem correndo. Quando ele chega dentro da grande área, a bola já estava atravessada, o Hulk só deu um tapa para o fundo do gol. Tem nome. Quando acontecem essas coisas, tudo tem nome, né? Isso foi o que aconteceu. Esse lance aí, Eita lá. esse lance eu não vou discutir porque, para mim, não tem discussão. Se fosse só a entrada embaixo, era cartão amarelo. Mas o cotovelo em cima é cartão vermelho, na minha interpretação, né? Daqui a pouco a gente pode ouvir o Gaciba e ele tem a interpretação. Quanto ao lance anterior, o princípio, o lance que o Dudu é pisado, essa é uma coisa que eu fico na cabeça. Por que não chamou? Por que não chamou? Por que não chamou? Qual é a invalidade disso? Por que não foi validada, o VAR não foi validado para chamar esse lance? Isso me causa surpresa, sabe? Eu fico às vezes surpreso com essas coisas. Eu acho que o VAR tem que valer. Ontem no Grenal teve a mesma coisa, hein? Ontem no Grenal, discussão, tem que valer o VAR para esse, tem que valer aquele, esse pênalti, a mesma coisa. Hoje a gente já viu no Atlético e Cruzeiro. As coisas precisam ser bem claras no futebol. Não dá para ser, no futebol não pode ter meia palavra, meia verdade e não pode ter deixar de ter clareza. Quando fica meio assim, nublado, meio assim, com névoa, aí as pessoas se sentem prejudicadas. Nem meio VAR, né? Nem meio VAR. O VAR é meio para cá e meio para lá, sabe? O Gabigol saiu expulso, o Gabigol consegue um feito, né? Ele e o Thiago Heleno, nos últimos 10 anos, são os jogadores mais expulsos de campo. São 12 expulsões ao longo de 10 anos. Ele e o Thiago Heleno. O Kahneman vem em segundo lugar com 11 expulsões. Então, o Gabigol não está batendo só recorde de gols importantes, como ele é um recordista em Libertadores da América. Ele é um recordista também em expulsões. Isso é muito ruim para um centroavante. É muito ruim.
Eu não sei como é que o Gabigol vai conseguir se recuperar diante da torcida do Cruzeiro. Essa é uma questão, viu? Perdeu esse gol praticamente feito. No início da partida era para ter feito o gol. Resolveria boa parte dos problemas da equipe do Cruzeiro. Eu não sei como é que ele vai se recuperar. Eu confesso para você, eu sei que a torcida do Cruzeiro é exigente. Isso a gente sabe. É uma marca da torcida do Cruzeiro. O Zinho jogou lá e sabe disso. Há uma marca da torcida do Cruzeiro. A exigência, a cobrança. E a torcida cobra. E o Gabigol vai ser muito cobrado. Ele vai ter que fazer muito gol para a torcida esquecer o que ele fez nesse clássico aí. Então vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir a Mari Pereira e também o Zinho, claro, sobre a expulsão e sobre a questão da arbitragem, mas vamos primeiro ouvir o pessoal lá do Cruzeiro, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos. Ele fala sobre essa questão da arbitragem. Vamos ver qual é a reclamação do Cruzeiro e depois a gente já coloca o Gaciba na conversa também para a gente ver se o Cruzeiro tem ou não razão em reclamar. Então vamos lá, começando então pelo Alexandre Matos, direto do Mineirão. Boa noite a todos, de maneira muito tranquila. Não viemos aqui ficar reclamando de arbitragem, veio falar de fatos que aconteceram. E vem acontecendo com o Cruzeiro já a longa data. A gente, desde quando chegamos aqui, a gente escuta, né, aquela situação de que o Cruzeiro vem acumulando algumas situações que o Cruzeiro entende serem maléficas ao clube. Isso já vem de alguns anos. A gente buscou acreditar, confiar, conversar, ser profissional da maneira que tem que ser. Só que aí a gente vai aos fatos, né? O fato é, hoje, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o árbitro não quis, não teve a chamada do VAR, né? E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente, não aconteceu. Fato 2, que no lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas me relataram agora no vestiário que o próprio árbitro de campo dizia, e nós vamos pedir, tá? Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu, do lance do Gabriel, enfim, que o próprio árbitro dizia, não, ele abaixou a cabeça, não, ele abaixou a cabeça, e o VAR insistindo na expulsão, eu acredito né? Tanto é que o juiz estava defendendo o lance que ele abaixou a cabeça e o árbitro depois vai lá e expulsa, porque alguém ficou na cabeça dele, né? Fato 3, a arbitragem era toda mineira, né? Os 3 árbitros, né? O central e os 2 bandeiras. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Porque veio um nascido lá em Curitiba. A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê, né? Fato 4, né? A federação precisa, de uma vez por todas, ser uma federação isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro tendo que mover uma montanha para fazer uma mudança de jogo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe para vocês. Você viu aí o Zinho, Pascoal, cara, toda a equipe se rendendo ao Atlético, tá? O Atlético não teve muitas contratações igual o Cruzeiro, mas contratações pontuais que se encaixaram muito bem, né? Que as 2 assistências hoje, uma do Natanael no primeiro gol do Hulk e a outra do Coelho no segundo gol do Hulk. Então, rapaziada, em certo ponto não adianta contratar tanto igual o Cruzeiro fez, e o pessoal tava, poxa, mas o Cruzeiro tá contratando muito, mas o Atlético contratou bem melhor. Essa é a verdade. Gabigol, irmão, é só o cara para arrumar problema. Então, hoje, mais uma vez, provou que ele, cara, tá aí só para arrumar quizumba. Deu aquela cotovelada, cara, e não tem nem o que refutar ali. É expulsão na certa. Tem um chororô aí do pessoal do Cruzeiro falando que o VAR forçou. Cara, cotovelada, meu irmão.
Não tenho que argumentar. Então, rapaziada, fato é, saímos muito bem do clássico, 2-0 para cima da mulambada. Fora o baile, rapaziada. 60 mil mulambada no estádio para ver o Hulk brilhando 2 vezes. Eu quero saber de você, o que você achou desse jogo. Cara, sinceramente, temos que aplaudir o nosso super-herói, grande Hulk. Não deu mole pro Cruzeiro e jogou 2 em cima deles e, cara, fez a festa da massa. Infelizmente, torcida única, né? E calou o Mineirão. É isso aí. Bom, rapaziada, deixa aí seus comentários, o que você achou disso tudo aí, de tudo que foi falado também na reportagem. E você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu canal do Galo e deixa o like. Rapaziada, muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.